E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Todos nossos amigos aqui do canal Jornalista Michael Pontes. Pessoal, tô gravando esse vídeo dia 25 de outubro de 2022. Ontem, o deputado federal e ministro do governo Bolsonaro, né, ministro das Comunicações, o Potiguar, Fábio Faria, aqui do nosso Rio Grande do Norte, denunciou que várias rádios do Norte e do Nordeste, principalmente do Nordeste, veicularam propagandas a menos do presidente Jair Bolsonaro em comparação com o Lula. Tá? Ele fez essa denúncia. E quando foi hoje, eu estou gravando no dia 25, após cobrança de provas pelo TSE, ele apresentou planilhas e gravações de algumas rádios que, diz ele, né, terem veiculado propagandas a menos de Bolsonaro do que de Lula. Antes da gente entrar nesse TU, nessa denúncia, vamos explicar o seguinte, vamos explicar como é que é feita essa situação, essa veiculação por parte das rádios das propagandas eleitorais. Lembrando, temos o programa eleitoral, que é veiculado de 7 da manhã nas rádios, de 7 às 7h10, isso eu estou falando da disputa presidencial, e também do meio-dia ao meio-dia e 10. E temos aqueles spots de 30 segundos ou 60 segundos que são veiculados durante a programação, né? Cada coligação, neste segundo turno, tem direito a 25 spots diários, 50 no total, juntando as duas, espalhado pela programação comercial da rádio. No primeiro, eu estou aqui até olhando para o lado, que é a mesma imagem que vai aparecer para vocês agora. Eu vou mostrar primeiro para vocês o site do TSE. O TSE ele tem um hot site, onde as rádios vão nesse hot site e baixam os programas e também um mapa de inserções, tá? Mas primeiro eu vou falar dos programas, tá? Os programas são baixados aí nesse hot site que você está vendo a imagem nesse momento. E nesse hot site tem mapas de mídia, você está vendo logo acima, campanhas presidenciais eleições 2022, certo? Embaixo, mapas de mídia e spots de rádio segundo turno. Aí tem coligação Brasil da Esperança, que é a coligação de Lula. E embaixo nós temos coligação pelo bem do Brasil, que é a coligação de Bolsonaro. E logo abaixo, propaganda eleitoral segundo turno, a instrução do plano de mídia. Essa instrução do plano de mídia é o arquivo com as veiculações que cada rádio deve fazer durante o dia. Tá? Eu vou mostrar logo para vocês agora um exemplo aqui, por exemplo, deste PDF para o dia 18/10. Se você perceber, no dia 18/10 tem aí, você tem primeiro a coluna, na segunda coluna após a data, o número 1, o número 2 e o número 3. Aí seriam os blocos. Por exemplo, na rádio que eu faço parte, eu sou diretor de programação da Rádio Santa Rita FM de Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte, eu divido esse 1, 2 e 3 como se fosse manhã, tarde e noite, certo? Manhã, tarde e noite. 1, 2, 3. Manhã, 2 tarde, 3 noite. E ao lado você vê o número, né, de sequência, e também na coluna, já ao lado do número de sequência, você tem a coligação. Então vamos lá. A primeira veiculação desse dia 18/10/2022 tem que ser da coligação pelo bem do Brasil. A segunda veiculação do dia, da manhã, tem que ser da coligação Brasil da Esperança. E por aí vai essa sequência. Então você vai organizando isso daí dentro da sua grade comercial. Tem rádio que coloca no meio do programa, enfim. A forma que você vai colocar, isso daí não interessa. O interessa é que você siga esse cronograma, certo? Então, no primeiro bloco, um exemplo, pela manhã, você tem que colocar esses 16 spots nessa sequência. Primeiro, para ser mais claro, primeira de Bolsonaro, segunda de Lula, terceira de Bolsonaro, quarta de Lula, quinta de Bolsonaro, sexta de Lula e por aí vai. No 2, por exemplo, agora, à tarde, seguimos a mesma sequência. Primeiro de Bolsonaro, depois de Lula, e sigo nessa sequência à tarde. À noite, já diferencia. Começa, por exemplo, com a de Lula. E por aí vai. Isso daí é responsabilidade das rádios. As rádios que têm que fazer
elas que têm que se organizar para colocar dentro da programação. Entendeu? Isso daí não são as coligações que tem que fazer ou enviar. Esse cronograma o TSE determina no começo, né? Antes de começar o período eleitoral, ele determina e já envia para as rádios. Eu vou mandar colocar agora o hot site, lá dentro do hot site, a primeira imagem que eu passei, eu vou colocar agora dentro da página da coligação de Bolsonaro. Lá dentro da página da coligação de Bolsonaro, aí dentro da página, você já está vendo o seguinte: mapas de mídia e inserções de rádio e televisão, coligação pelo bem do Brasil, coligação de Bolsonaro. E cada data dessa que tem à frente PL do mapa, segundo turno, inserções, é o plano de mídia de Bolsonaro, certo? O plano de mídia de Bolsonaro. Nesse plano de mídia de Bolsonaro, ele mostra o seguinte: ele mostra lá a sequência que você já viu na tela anterior do PL e qual vinheta vai ser utilizado, qual spot que vai ser utilizado, né? Então já aparece para se fazer um download dos spots nesse nome spots, certo? Esse mapa de mídia é o mesmo que aparece do TSE e no spots tem aqui, você tem o nome mapa de mídia e você tem o nome spots, está a gravação de cada um dos programas, né? Está cada um dos programas que devem ser veiculados. Então, o que acontece? Essa questão de o TSE não ter enviado o programa é mentira. Por que é mentira? Porque está no hot site do TSE e quem envia para o TSE é a própria coligação dos candidatos a presidentes, seja de Bolsonaro, seja de Lula. Eu vi o levantamento, né, parte do levantamento que a coligação de Bolsonaro apresenta, né, falando sobre esse número de veiculações de inserções que não teriam sido veiculadas. Não tem apenas só do Bolsonaro. No próprio levantamento feito pela coligação, há rádios que passaram muito mais spots de Bolsonaro que de Lula, né? Então, é um levantamento que aponta erros nos dois lados. Eu julgo isso, na verdade, claro que pode ter má fé também. Sem sombra de dúvidas, pode ter má fé. Isso não duvido também. Mas eu julgo, principalmente nas rádios menores, falta de conhecimento das pessoas, principalmente em algumas rádios comunitárias. Muita gente nem sabia que existia comercial de propaganda eleitoral durante a programação. Muitas pessoas, principalmente em rádios comunitárias. Eu ajudei algumas e orientei a como fazer. Eu, na nossa rádio que eu participo, durante 2 ou 3 dias, eu quebro a cabeça para mostrar como é que se faz, para que eu coloque a nossa assistente lá da rádio, para que ela só faça a atualização e vá encaixando cada inserção conforme o que foi mandado pelo TSE e conforme os spots colocados na página pelos partidos, né? A gente tem uma diferença, por exemplo, na campanha de governador. Na campanha de governador, senador, deputado estadual e deputado federal, o TSE manda para as rádios o mapa de mídia, aquele mesmo mapa que eu postei há alguns minutos atrás, né? Falando a inserção de deputado federal, deputado estadual, senador, governador. E os partidos ficam responsáveis, obrigatoriamente responsáveis, de enviar essas mídias para rádios. Então as rádios não vão buscar em hot site do TSE ou do TRE. E os partidos que nos enviam. Então, se algum partido não enviou, a culpa não é da rádio, a culpa não é do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral. A culpa é de quem não enviou, são dos partidos. Nesse caso do TSE e nesse caso da eleição presidencial, a culpa não é do partido, porque o partido colocou lá a inserção no hot site do TSE. A culpa não é do TSE, porque o TSE disponibilizou o cronograma de inserções e disponibilizou o programa. A culpa acaba sendo das rádios, que não fizeram a sua parte como deveriam ter sido feitas. Caso essas denúncias
protocoladas pelo Fábio Faria sejam verdadeiras, né? Então, na minha visão, não há como as coligações serem penalizadas, nem a de Lula, pelo fato de algumas rádios supostamente terem veiculado mais programas dele do que de Jair Bolsonaro, e nem o próprio Jair Bolsonaro, nem o próprio PL, por algumas rádios terem veiculado mais a de Bolsonaro do que de Lula. Isso daí é erro das próprias emissoras. Aí sim, essas emissoras que tiveram esse tipo de problema é que devem responder de forma judicial, de forma eleitoral. Maicon, tem como as rádios fazerem ou comprovarem que não fizeram isso? Tem. Por lei, toda a rádio tem que manter os últimos 30 dias de programação gravado na íntegra no seu banco de dados. Então, todas as rádios têm, né, por lei, a sua programação dos últimos 30 dias gravado. Então, caso alguma coligação queira denunciar aquela rádio, pode buscar a gravação. Além disso, também algumas rádios têm uns programas de automação. O que é o programa de automação? É o programa que veicula os comerciais, que veicula as músicas quando está sem locutor, algo do tipo. E muitos desses programas de automação musical e comercial, você consegue puxar o que foi veiculado naquele dia. Você consegue puxar as músicas, consegue puxar os comerciais e puxar um extrato, um verdadeiro extrato. E através desses extratos você pode provar se realmente você veiculou aquele número de chamadas naquele dia ou não. Então pode ser outra saída também para corroborar com as denúncias ou também para as rádios tentar se defender. Então é uma situação um pouquinho complexa, mas que se houver algum erro a favor de Bolsonaro, contra, a favor de Lula, contra, é mais por culpa das rádios do que por culpa de algum partido ou outro, tá bom? Então espero que tenha ficado bem esclarecido para vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários para a gente poder responder. Eu respondo com a maior naturalidade para vocês, né? E aproveite, siga o nosso canal, ligue o sininho e ative as notificações, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.